Olá, amigos. Como eu já suspeitava, eu cheguei a mencionar, as autoridades já descobriram o motivo do vírus, da virose que aconteceu no litoral. Eu falei sobre a coincidência, né? Que era muita coincidência. Porque só no litoral, se as estações de São Paulo, se as estações do Brás e da Sé e principalmente da Luz, que tem a parte de trens, né, de ligação, são milhares de pessoas todos os dias. E não aconteceu essa virose. Por que no litoral? Era meio óbvio que tinha a ver com esgoto, né, gente? Eu falei, existe um fenômeno que é um natural dessa água ficar escura, né? Que é a maré vermelha. A maré vermelha ela pode causar problemas também, tá? Depois pesquisem aí o que é maré vermelha. Tem bastante matéria sobre a maré vermelha no YouTube e no Google, que são algas, né? Explicando quando é a maré vermelha que tem a ver com a água do mar. E os sintomas da maré vermelha, que são algas vermelhas que liberam toxinas, são parecidos com o problema da virose, né? Os sintomas. É aqueles mesmos sintomas, né? Que pode causar. Só que agora foi descoberto, hoje eu vi agora na internet, que as autoridades já disseram que foi o esgoto. Então, essa disseminação dessa virose. E falou para tomar cuidado com os alimentos também, porque a virose é aquilo lá, é vírus, né, gente? Então, se ela é uma virose de água, eu vou explicar agora sobre os cuidados com a compostagem, né? Aproveitar, falar sobre a compostagem na água, tá? Os cuidados que se deve ter, né? Porque no meu canal eu falo muito sobre compostagem. Então, a água, ela contém muita bactéria. Tanto é que a compostagem de folhas da serrapilheira, para fazer adubo, a gente pode colocar dentro de tambor. Dentro de tambor. Cheio de água. As folhas na água, folhas secas, encher um tambor de 100 litros, ela vai fazer uma compostagem muito mais rápida do que no tempo, molhando aos poucos. Força um pouco a compostagem, né? Só que tem que tomar alguns cuidados, porque libera gases, né? É a mesma coisa que acontece com o pó de café. Tem que deixar na garrafa lá um tempo, né? E abrir um pouco a tampa, porque senão cria gás metano. Na água também acontece tudo o que acontece em terra. Vírus, bactérias, fungos, algas. As algas verdes, que são benéficas, que produzem muito oxigênio no mar. Algas benéficas são a maioria, existem as maléficas. Vírus, não existe nenhum vírus benéfico, não existe. Bactéria, sim. Muitas bactérias são benéficas, inclusive a flora intestinal dessas bactérias, elas têm que estar equilibradas, porque sem elas a pessoa fica doente. Fica tendo inflamações no intestino, etc. Agora tem as que são prejudiciais, né? Na compostagem também. Por isso que a gente fala, gente, vamos fazer a compostagem no processo aeróbico e não anaeróbico. Aeróbico é com oxigênio. Porque as bactérias que vivem com oxigênio, na maioria das vezes, elas são benéficas. E as que são anaeróbicas, que vivem sem oxigênio, elas são maléficas. Agora, vírus,
Vírus atacam as plantas, os peixes, todos os animais marinhos. Os vírus atacam até as algas. Vírus ataca tudo, né? E tem os fungos também. Bom, mas aí é outro. Eu vou falar sobre aquilo que eu estava achando estranho. Existe um fenômeno normal que é as águas do rio barrenta ir para o mar e deixar a cor do mar alterada. Mas o que aconteceu, além dessa água do rio, por o excesso de esgoto de pessoas contaminadas que desceram, alguma pessoa contaminada, o excesso de esgoto causou um ambiente e a temperatura para essa virose se espalhar. Então as pessoas que tiveram contato com a água, que sim do mar, mas as autoridades estão falando também da água doce, né? Porque o vírus se espalha, gente. Todo mundo sabe que vírus é contagioso. Nesse caso, o vírus, o veículo de transmissão do vírus foi a água. Agora estão falando os especialistas que realmente foi o problema do esgoto, que houve vazamento e esgoto clandestino que foi jogado. As autoridades estão falando que foi a água. Mas isso daí estava meio óbvio, né? Porque só no litoral. E tem a ver com o excesso de pessoas, o excesso de esgoto, a capacidade de esgoto. Mas por que isso, gente? Porque eles não fazem tratamento do esgoto adequado. Então a gente tem que cobrar das autoridades o tratamento desses esgotos que são jogados na praia. Porque esse esgoto, ele afeta a vida marinha, os peixes, contamina os peixes. Ah, mas não, contamina os peixes. Aquele peixe que é pescado, ele contamina todo o ambiente marinho e principalmente mais perto das praias. É lógico que o oceano é imenso. É lógico que talvez não vai afetar lá no meio do... Tem mais água do que terra no nosso planeta. Mas toda essa parte, até um bom pedaço onde o esgoto fica ali, porque o esgoto ele não vai lá para alto mar direto, gente. Ele fica ali, ó, pairando aí em toda essa região. Por isso que o vírus deu regional, né? Litoral de São Paulo e também parece que no litoral de Santa Catarina. Porque o esgoto ficou pairando aí. Agora, eu não sei por que deu virose nessas duas praias, ou melhor, duas regiões, né? Porque nas duas, né? Qual é a ligação? Esgoto? Bom, aqui no Guarujá foi esgoto. E no Guarujá tem um tubão que é jogado lá dentro do mar, um tubão. Fizeram já um sistema de tratamento para jogar lá dentro, mas parece que houve vazamento de esgoto ou esgoto clandestino que jogaram no mar, né? Porque o Guarujá tem um tubão. Já há muitos anos que fizeram o tubão. Mas o certo mesmo, gente, seria o tratamento de esgoto. E mesma coisa que a gente faz a compostagem, que eu falo tanto sobre compostagem urbana, né? Separar lixo orgânico. Por quê? Porque existem contaminações. Existe também o problema do gás metano nos lixões, e isso acontece tanto no mar quanto na terra. Então, a humanidade, precisa cuidar dessa parte para que haja mais saúde, mais equilíbrio, mais sustentabilidade em todos os ambientes. No mar também, gente, né? Um monte de lixo, um monte de esgoto na praia. Isso aí não está certo. A gente passa e vê aquele monte de esgoto e a água fedida. Agora a gente vai lá em Guaraú, a gente vê aquele canal lá,
não, como não tem residência, não tem prédio, não tem nada, a gente vê aquele canalzinho lá, aquele rio limpinho, cheio de peixe, água cheirosa. Assim, cheirosa não, com aquele cheiro. Agora, a água daqui do sistema Praia Grande, Guarujá, o esgoto, tem lugar que a gente passa que tá podre, tá preta a água, preta, podre. Então é lógico que vai afetar tudo, né? E essa virose é uma consequência, porque muita gente que desceu não tem tratamento de esgoto, né? Então, é importante que todo mundo comece a cobrar através das redes sociais, porque isso é um absurdo, né? O imposto da Praia Grande é caro, gente. É bem caro o imposto da Praia Grande. E os moradores que moram lá na Praia Grande, como é que faz? Pagam um imposto absurdo de caro e aí passam por isso, porque muitas pessoas vão para lá e aí elas são contaminadas, ficam doentes, tá certo isso, gente? Então, vamos usar as redes sociais aí para cobrar, né? Para postar, TikTok, Instagram. A gente tem essa arma hoje em dia, que são as redes sociais, para cobrar das autoridades do tratamento de esgoto. Os lixões aqui em São Paulo também é um outro problema, né? E não só em São Paulo, em vários lugares. O lixo, o tratamento do lixo. Então, quer dizer, o que é tratamento de esgoto? É fazer compostagem com esgoto. É possível? É, com algas, com plantas, né? Tem várias matérias de como se fazer a despoluição do, dos rios, né? Dos córregos, tratando esgoto. Por exemplo, o rio lá de Paris, eu acho que é o Reno, fizeram ele navegável e limpo, né? A gente viu a situação do rio Tietê aqui. Como é que tá? Tem uma parte lá na frente, que ele vai despoluindo e ele fica limpinho, o rio Tietê. Então o que está faltando em São Paulo, gente? Eu vou falar de São Paulo, mas deve ter aí nos várias cidades grandes tratamento de esgoto. Olha essa virose aí. E essa virose é só um dos problemas que afetam a saúde de todos os animais no ambiente aquático e dos homens, da humanidade também, né? Então, aqui no Brasil, cuidar do planeta é importante, mas eles não conseguem cuidar nem do pedacinho, né? O Lula fica falando da importância de cuidar do planeta e não conseguem cuidar nem sabe? Complicado, né, gente? Então é isso. Fiquei com Deus aí, se curtiu, dá um like aí, compartilhe esse vídeo, porque não é possível que nós estamos no ano de 2025 continuar essas barbaridades de falta de tratamento de esgoto das autoridades. E os lixões de São Paulo, a separação do lixo, obrigar, que nem no condomínios, que nem eu falo do meu, que não está sendo feita a coleta de lixo seletivo.